Olá, galera! Estamos dando início à nossa segunda semana do Entrevistas e Vivências e hoje nosso primeiro entrevistado é o Bruno. Estamos aqui nesse bate-papo para conversar um pouco sobre a carreira dele no meio de bandas e fanfarras, também como ele vem atuando atualmente na área da ginástica rítmica. Então, já agradeço de primeiro ao Bruno pela participação, por topar estar aqui nesse bate-papo para agregar muito para a gente, e vou pedir para ele se apresentar brevemente para a gente iniciar, então. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer o convite da Laura para participar aqui da live, né? Entrevistas e vivências. Acho muito bacana esse trabalho que ela está fazendo com o meio, né, de bandas e fanfarras. Acho que isso é muito importante para manter essa cultura. Meu nome é Bruno, né? Eu fui balizador da Banda Municipal de Araucária por mais ou menos 5, 6 anos, né, oficialmente por cinco anos. Eu tenho 30 anos, eu moro em Araucária ainda, resido aqui. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e eu continuei o meu trabalho com a ginástica rítmica, né? Era o meu sonho principal sempre foi trabalhar com ginástica rítmica. Então, eu passei por todo esse processo da faculdade, da especialização, fiz estágio, meus estágios todos foram na área da ginástica rítmica, e hoje meu trabalho é com ginástica rítmica na equipe do Santa Mônica Clube de Campo. Então, eu faço todo o trabalho de ajudar a coordenar a modalidade, né, inscrições, campeonatos, festivais, apresentações, tudo isso a gente tem uma equipe de trabalho lá e eu ajudo, né, com todo o meu conhecimento e, né, me mantive nessa área aí. Ah, legal. E eu queria que você contasse pra gente, né, nessa sua trajetória inicial no meio de bandas, como que surgiu o seu interesse por ser balizador, quando que você viu, né, a corporação e sentiu esse interesse. Uhum. A primeira vez que eu vi uma fanfarra foi justamente a fanfarra da escola que eu entrei, acho que uns 10 anos depois, não, acho que talvez um pouquinho menos. Eu estudava na Escola Municipal Irmã Elizabeth Verca e a fanfarra dessa escola era muito famosa, assim, nacionalmente. Porque assim, foi uma das maiores corporações que o Paraná já teve. Na verdade, foi uma das maiores corporações que o Brasil já teve. Inclusive, se não me engano, eu não tenho assim um arquivo, né, para comprovar aqui, mas a fanfarra já fez parte do Guinness Book como uma das maiores corporações musicais, né? Caramba, não sabia Então, disso, que legal. exatamente, sim. Muito bacana. Eu lembro que na escola tinham duas quadras, e duas quadras, assim, né, dessas normais que a gente tem nas escolas, era pouco para fanfarra ensaiar. Então, Nossa, assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu estava na pré-escola, né? Eu estudei por pouco tempo nessa escola no começo, mas eu lembro de ter desfilado, então no dia do desfile a fanfarra fazia a apresentação, né? Puxava a escola para desfilar, e foi a primeira vez que eu vi fanfarra. O interesse em ser balizador, ele aconteceu assim por acaso, porque a minha primeira paixão foi a ginástica rítmica, né? Em 99 eu assisti pela primeira vez alguns flashes, né, das competições que estavam acontecendo, se não me engano eram os campeonatos pan-americanos, daí logo já ia ter as Olimpíadas, uhum. e até então eu não conhecia, né? Eu não sabia que tinha relação, né? Algumas coisas que a fanfarra fazia com as coisas ali da ginástica. Então, a minha paixão inicial foi a ginástica rítmica. E aí, a partir do ano 2000, eu comecei a estudar no Verca, né? Que a gente abreviava, né? Para não falar o nome todo. Comecei a estudar no Verca. E no primeiro ano eu já fui perguntar pro maestro como eu fazia para fazer parte da corporação, né, da fanfarra. Ele pediu para fazer a inscrição e tal. E primeiro eu entrei como músico, né? Eu tocava lira. Assim, era outra paixão assim, que eu tive, era tocar lira. Eu queria tocar aquele instrumento. E aí eu fiquei como lirista durante algum tempo. E eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 anos tocando lira. E no mesmo ano, a fanfarra já estava num processo de se transformar em banda marcial, mas sem deixar, né, o projeto da fanfarra, que hoje a gente chama de banda de percussão, Uhum. sem deixar esse projeto de lado, porque era um projeto que também agregava muitos alunos da escola, né? A banda marcial era um pouquinho mais cara de manter. E no ano seguinte,
minto. No mesmo ano, eu passei para a banda marcial, né? A gente participou de um concurso como fanfarra. Eu passei para a banda marcial no mesmo ano. A gente iniciou os trabalhos como banda marcial. E aí eu passei para percussão, né? E aí eu fiquei na fanfarra, né? Na banda de percussão. Daí continuei na banda marcial, né? Tava nas duas bandas. E aí foi ali que eu vi as balizas pela primeira vez, né? Quando eu entrei na fanfarra foi a primeira vez. Nós tínhamos o corpo coreográfico, e aí a gente ia participar de uma competição, e aí algumas meninas foram selecionadas para fazer uma coreografia diferenciada, né? Só, eu lembro que eram 3 meninas e acabaram só 2 apresentando, e aí elas usavam os materiais da ginástica rítmica, porque daí eu vi a fita, daí eu vi a bola, daí eu falei, olha, parecido com aquilo que eu vi na TV. E aí foi o Uhum. primeiro contato. Eu não sabia, para mim, que aquilo era ginástica, era a ginástica da TV. Mas aí eu entendi que elas se apropriavam, né, desse conhecimento da ginástica rítmica dos elementos para montar as coreografias de baliza. E ali eu comecei a entender o que que era, né? E aí dali as meninas passaram a ser baliza da banda marcial, e daí também já era um outro estilo, era um pouco mais chique, vamos dizer assim, né? Tinha um pouco mais de garbo, um pouco mais de brilho, Uhum. né? Assim, brilhava os olhos, era muito bacana o trabalho que as meninas faziam. E ali eu comecei a me interessar. E o meu, o meu treinamento eu fazia em casa, né? Assim, imaginando, eu não tinha noção nenhuma de nada, né? E aí, assim, só que depois de um tempo, assim, aquilo começou a ficar muito forte. Eu queria muito fazer aquilo, né? Eu queria muito ser balizador, né? Naquela época a gente só falava baliza, 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 daí depois surgiu o termo balizador. E aí, depois de muitas insistências, né? Porque assim, como a nossa fanfarra era sempre muito grande, sempre tinha muita baliza. E o nosso maestro não gostava que passasse de 3 balizas, então, como tinha 3, eu não conseguia entrar. E na verdade, eu Uhum. nem achava que eu ia conseguir entrar, porque, né, eu pensava assim, nossa, ele não vai deixar, né? É só menina. Eu Uhum. acreditava muito. Até que, assim, eu comecei a meio que ficar resistente, eu já não queria mais tocar, eu não queria mais ir pra banda, mas eu gostava muito, né? Porque eu já não estava mais fazendo o que me agradava. E aí até que eu cheguei no maestro, um belo dia, tomei coragem e falei, ah, é hoje. E aí quando eu cheguei nele, eu falei assim, eu Caio, né? Caio, Uhum. eu não quero mais, acho que eu tava tocando lira naquela época, eu não quero mais tocar lira. E aí ele, o que que você quer fazer? Daí eu, daí eu fiquei sem jeito, foi muito engraçado. Eu lembro até hoje desse dia. Aí ele começou a dar as opções. Você quer ir para os metais? Você quer ir para comissão de frente? Você quer ser mor? Você quer tocar prato? Assim, foi dando todas as opções. Eu falei, não, Caio, eu não quero nada disso, eu quero ser baliza. Foi o que eu falei para ele, né? Eu quero ser baliza. Ele, tem certeza? Eu falei, sim, dele. Na semana que vem você começa, então. Nossa, Que legal. aí dali é história. É história. Uhum. É história. Mas foi assim que começou. Foi uma mistura de tudo, assim, de conhecimentos, né? De coisas que eu fui vivendo na banda e fui aprendendo mais. Uhum. Muito bacana isso que você comentou de ter visto e a estética te remeter à ginástica, né, por usar os Isso. aparelhos, mas eu nunca vi nenhuma apresentação sua, infelizmente, porque a gente sabe que tem raros registros, né, muito tristes, mas eu queria saber justamente isso, né, naquela época, por ter pouco esse acesso, né, à internet, a vídeos no YouTube igual a gente tem hoje, a essas aulas online, como que você partia para o ponto de criação, né, se você já tinha essa visualização da estética da ginástica, como que você se desafiou a criar, quais foram os seus pontos de partida, já que a gente sabe que não tinham tantos recursos, né, para criar naquela época. Olha, eu confesso para você que assim é bem difícil mesmo de te responder, porque realmente não tinha recurso nenhum. Eu lembro que Imagina. na escola eu estudei no Verca de 2000 a 2005. Então, assim, foi o tempo que eu fiquei na fanfarra. A fanfarra chegou até a sair da escola, e aí virou banda municipal e tal. Eu confesso, assim, que realmente não tinha nenhum tipo de recurso, internet. Eu lembro que eu assistia, olha só, eu assistia Globo Esporte para ver se ia passar alguma coisa da ginástica, qualquer ginástica, da ginástica rítmica, da Tava ginástica artística, esperando ali. qualquer coisa. Ficava esperando, assim, eu me sentia frustrado, sabe? De, ai, não tem nada. E mais uma coisa, assim, que meio que me ajudou a. Primeiro que eu nunca deixei de acreditar que eu poderia aprender alguma coisa. Aquilo virou meio que a minha brincadeira do dia a dia. Ah, eu vi as meninas fazendo alguma coisa nos ensaios da banda, eu queria fazer igual em casa, né? Assim, sempre muito escondido, né? Eu fazia na rua de casa, assim, era um perigo se for pensar, né? Mas assim, Uhum. ficava lá, essa era a minha brincadeira.
coisas que eu consegui fazer. Na escola tinha livros sobre ginástica rítmica. Não assim que eu lesse aquilo e entendesse o que eu deveria fazer, mas era uma coisa que me Uma inspirava, base. vamos dizer assim. Isso era uma base. Aí ver as meninas ensaiando, né, fazendo as coreografias, os tipos de movimentos que elas faziam. Aí, como a gente participava sempre muito de concurso, eu também vi o que as outras balizas estavam fazendo, né, o Uhum. assim, eu meio que ficava, ela fez isso, vou tentar fazer quando eu chegar em casa. Ficava muito nessa questão. Aí teve uma época que eu queria muito aprender a virar reversão, né? Porque queria aprender a virar e não sabia como aprender a fazer aquilo. Eu só sabia que eu tinha que me jogar e virar. Para mim era aquilo ali, né? Muito, muito sem base. E aí eu decidi que eu queria fazer ginástica artística. E naqueles anos ainda tinha ainda estava tendo muita competição de ginástica aqui no Paraná, né? Muita competição grande, tipo jogos sul-americanos, enfim, brasileiros, essas coisas assim. E geralmente era no Tarumã. E assim, eu com 11, 12 anos já estava indo para Curitiba sozinho para assistir. Era isso Nossa. que eu fazia. Exatamente, eu ia lá. E esse era a minha forma de pesquisar, vamos dizer assim. Tinha uma competição, eu estava lá para assistir. E aí, como eu descobri que o Centro de Excelência de Ginástica Artística era ali perto, um dia eu pedi para minha mãe me matricular. Daí eu pensei assim, não é a ginástica que eu gosto tanto, mas eu tenho certeza que vai me dar uma base para aprender outras coisas. E Uhum. dito e feito, ele que eu consegui aprender coisas diferentes, né, exercícios de força, como que virava reversão, essas coisas assim. Então essa basicamente foi a forma inicial, né, ali quando eu ainda nem era balizador. Eu lembro que eu comecei a acessar mais a internet, eu fiz o meu curso de informática, olha só, eu acho que foi em 2005, se não me engano, eu acho que foi isso. Eu fiz um curso de informática em 2005, e aí ali a gente tinha, né, 15 minutos, às vezes, para mexer na internet. Eu Uhum. lembro que a gente tinha o curso na segunda-feira e na sexta-feira a gente tinha um laboratório, mas o laboratório, na verdade, era para você mexer na internet, assim, tipo, pesquisar e tal, era o Orkut acho que nem tava começando, então a gente ficava Eu nos meti blogs, nele, né? olha lá. Eu não sabia nem pesquisar vídeo. Eu sabia que tinha, mas eu não sabia qual que era o site. Então eu Uhum. conseguia pinceladas, assim, sabe? Mas, assim, em geral, no começo foi essa dificuldade aí, de realmente, tem que ir lá no lugar assistir a competição, não dava para assistir na internet. Uhum. Tinha que ver as meninas ensaiando, tinha que ficar observando as balizas fazendo. Então foi muito dessa forma, assim, essa foi a minha base, né? E aí depois com o tempo foi surgindo a internet, eu fui tendo um pouquinho mais de acesso, todas as competições quase passaram a ficar, né, arquivadas ali na internet, no YouTube, e aí eu comecei a acessar dessa forma. Sempre foi, daí, a partir daí foi essa forma de me inspirar mesmo. Essa questão de campeonatos é muito legal de pensar o quanto esse contato com outras pessoas dançando amplia os seus olhares, né? Tanto na Nossa, ginástica como em concursos. demais! Uhum. E eu imagino que até Uhum, nessa época que vocês não tinham muitos recursos, uma coisa dos poucos vídeos que a gente vê que acho que não sei qual que seria o ponto ali de inserção de justificar, mas tinha muito mais criação de movimentos, porque não tinham muitos movimentos prontos, então vocês se desafiavam, né, e colocavam uma proposta para o corpo de vocês de criar uma movimentação própria mesmo, né? Acho que isso uhum. às vezes vem se perdendo um pouquinho, né? Eu percebi assim que, claro, eu ainda não, né, não era balizador, mas eu percebi assim que eu tirava um pouquinho de cada baliza assim que eu via, né? Um pouquinho, Uhum. tinha algumas assim que, nossa, faziam uns movimentos, uns lançamentos legais, né, de GR, e aí tinha outras que dançavam muito, que eu achava muito bonito, e aí tinha algumas que tinham uma postura maravilhosa quando marchavam e quando, né, faziam toda a reverência pro público e tal, e assim, eu ficava pincelando assim um pouquinho de cada e realmente foi o que foi me inspirando a criar coisas novas. Uhum. E falando nisso de campeonato, quais foram as suas principais dificuldades, assim, quando você foi numa primeira competição, né, que sabe que não tinham muitos balizadores também, no Uhum, Paraná principalmente, né, e quais foram os primeiros atritos que apareceram, quais foram os desafios? uhum. Quando eu comecei, né, assim, eu vou chutar aqui, eu não posso dar certeza, lógico, né, a gente não tem nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu
fiz a minha primeira apresentação no meio de bandas mesmo, que tinham outras pessoas do meio mesmo assistindo, outras corporações, outras balizas, enfim, em 2003, no festival na Praça Oswaldo Cruz. Que tinha até um tempinho atrás, né? Isso. Eu lembro que até 2001 ou 2002, não lembro, ainda era um concurso assim muito famoso, até sua mãe já deve ter participado. Era Uhum. assim, todo mundo amava aquele campeonato. Eu adorava, assim, uma porque era ali no centro e assim, era muito, muito legal. E aí, só que, né, caiu um pouquinho o negócio do concurso, ninguém mais quis organizar, e aí eles voltaram com o festival em 2003. Eu não lembro se foi 2002 ou 2003, mas foi mais ou menos nessa época. E assim, exclusividade, né? Ninguém tinha balizador. E aí eu apresentei Uhum. na banda de percussão, né? Que a gente chamava de fanfarra na época. E aí eu fiz a apresentação e tal. E eu lembro que fui muito elogiado, então assim, eu fui muito bem recebido, porque no dia seguinte a gente voltou, foram 2 dias de festival. No outro dia a gente voltou como banda marcial. E só que aí na banda marcial eu não dançava. Na banda marcial eu ainda estava tocando, né? Porque um tempo depois eu passei a ser mor. E eu lembro que algumas pessoas vieram falar comigo, mas você não vai dançar hoje? Ah, eu queria te ver dançando de Que novo e legal. tal. Então, essa parte assim foi bem, bem acolhedora. E o primeiro campeonato que eu participei foi o campeonato nacional o concurso nacional em Campo Grande. Campo Grande para nós assim era sagrado, todo ano a gente ia. Era um concurso que a gente amava participar. A viagem era muito longa, a gente ia brincando, ficava 4 dias longe de casa, longe da escola. E o primeiro campeonato que eu participei foi esse em 2003. Isso eu lembro bem. Fui avaliado normalmente naquele campeonato, ninguém veio falar nada, que ai, não pode, né? Tá aqui, ó, na regra. Que não. Fui avaliado normal, a minha planilha veio normal. É, Inclusive, eu não tive acesso ao regulamento e acabei me perdendo lá, porque eu usei um material, é obrigatório usar o bastão na entrada, e eu usei um outro tipo de material para entrar, né? Porque eu achava bonito, eu tinha visto alguém usar, e aí acabei perdendo um ponto no final e até perdi o primeiro lugar por conta desse um ponto, né? Mas assim, a avaliação foi bem tranquila, né? A gente aprende também com essas coisas e tal. Uhum. E foi tranquilo assim no começo. Então, fui primeiro, né? Acredito que tenha sido o primeiro balizador do Paraná, né? E daí no ano seguinte a gente começou a participar de outros campeonatos. Em 2004, assim, fui avaliado normalmente, acredito eu, não lembro assim de nada que tenha acontecido de estranho, assim, de alguém ter falado que não podia ou coisas assim. Eu acho que teve um campeonato só que a gente foi 2 vezes até, né? Que foi em Itatiaia, é ali no Rio de Janeiro, bem na Serra. A gente foi o primeiro ano, e aí a gente apresentou debaixo de chuva, e aí tá, né? Assim, daí saiu o resultado lá, eu, né, não recebi nenhum tipo de premiação e tal, daí, tudo bem, né? Às vezes não fui tão bem assim hoje. E aí eu descobri que eu não tinha sido avaliado. Daí eu fiquei assim, Nossa. como assim eu não fui avaliado, né? Eu achava assim que aquilo. Porque o que que eu percebi? Que fora do nosso estado já tinha assim uma pincelada, assim, um balizador aqui, outro ali. Uhum. Às vezes era um destaque, mas que dançava também, né? E aí a baliza era avaliada, mas tinha o balizador ali do lado. E aí eu descobri que aquele ano eu não tinha sido avaliado naquele campeonato. O nosso maestro ficou chateado, eu fiquei chateado, todo mundo ficou chateado, porque não era uma questão assim, ele não foi bem e não aconteceu nenhuma premiação, que realmente ele não tinha sido avaliado. E no ano seguinte foi a mesma coisa, a gente até, no ano anterior, a gente mandou um e-mail para eles e tal, né, questionando essa questão toda. E aí eles responderam, não, é que aqui é assim mesmo, né? Infelizmente o pessoal não quer mudar e tal. E daí ficou dessa forma. Daí no ano seguinte a gente foi e aí a planilha veio escrito de novo, não apresentou baliza. Daí eu, tá bom, né, gente, me diverti. Ensaiei para as outras competições e tá tudo bem. Então, na segunda vez que a gente foi para Itatiaia, eu já não fui com tanta expectativa. Depois de um tempo, que foi uma coisa assim que começou a me incomodar um pouco, eu lembro que nas assembleias da Federação Paranaense de Bandas que a gente participava, aí o pessoal começou a questionar um pouco essa questão. Só que assim, era um questionamento muito sem fundamento, né? A gente vai Uhum. falar de regulamento depois,
Mas era uma coisa assim, a gente vai fazer separado. E ninguém dava um motivo. Assim, por que que vai ser feito separado? Não tinha tantos balizadores para se criar uma categoria só de balizadores, né? E eu não, Uhum. eu sinceramente não queria apresentar e concorrer sozinho. Então, assim, né, eu sei que tem gente que concorda, tem gente que discorda e tal. Só que assim, nunca teve um fundamento. Era simplesmente assim, ai, mas veja bem, os meninos são mais fortes. Não, gente, não era que era mais forte. Eu ensaiava bastante para apresentar. A gente sabe que, às vezes, por uma condição estrutural, algumas balizas não conseguem ensaiar o tanto que eu ensaiava naquela época. Então Uhum. começou muito esse debate, isso começou, eu comecei a chegar nos campeonatos do Paranaense, né, nos regionais aqui do Paraná, aí ficava com aquele pé atrás, sabe? E só que isso acabou refletindo em outros campeonatos também. Você já teve alguma situação engraçada que você passou, alguma situação diferente em alguma competição? Já teve. Eu lembro que a gente foi para General Carneiro. Eu não lembro que ano que foi, mas foi entre 2006 e 2008, ali nos meus últimos anos de banda. A gente foi para General Carneiro, mas era um festival. Eu lembro que a gente saiu até mais tarde aqui da cidade, e General Carneiro acho que fica umas 3 horas daqui, e a gente ainda atrasou, chegou lá em cima da hora, quase. E aí, né, assim, eu amava campeonato dentro de ginásio, porque a gente sabe que pelo menos o piso do ginásio não tem pedra, não tem Uhum. buraco, né? Então, sempre, nossa, eu amava. E aí você pode usar fita, você pode usar qualquer outro material, porque não vai bater um vento e levar para longe, né? E aí nós fomos apresentar, assim, quando era festival a gente sempre tocava músicas mais populares, e aí eu lembro que a gente estava tocando o tema do Rei Leão, e aí eu lembro que no momento forte da música, eu fui fazer um lançamento da fita e fiz aquele lançamento com gosto, sabe? E aí eu não vi que tinha aqueles ferros, né? Que passam o ginásio de uma ponta para outra, que eu não sei para que serve aquilo até hoje. E aí a Só minha para fita prender a ficou fita. enganchada. É. E aí a minha fita ficou enganchada, né? Só que assim, eu acho que eu tava tão. Ah, isso aqui é só um festival. Que aí eu Uhum. quis tirar a fita de lá, no meio da apresentação. Eu não quis continuar, não, depois eu tiro, né? Deixa pra lá. Uhum. Não, eu comecei a jogar o arco para tentar pegar. Comecei a jogar o arco para tentar pegar. Aí o arco ficou enganchado, junto com a fita lá naquele ferro. Aí eu falei, gente, daí assim, só que daí eu já comecei a ficar com vergonha, né? Mas, e assim, a música tocando e eu lá tentando tirar. E assim, nossa, morrendo de vergonha de tudo, né? E aí, que mais? Daí eu fui tentar. Aí acho que eu fui tentar jogar uma massa para pegar. E aí a massa também ficou enroscada. Sério, Como assim, eu obra não de sei o arte. que aconteceu. Uma obra de arte, exatamente. Daí acho que teve um momento que eu falei assim: não, é melhor eu parar, né? Vou terminar a apresentação com a banda. E aí depois a gente tenta tirar, né? E aí fiz a saída e tal. Daí depois a gente teve que voltar lá. E e daí a gente subiu naquelas escadas que acho que o pessoal do vôlei usa, né? Que é tipo um negócio para os árbitros ficarem em cima. Uhum. Aí a gente teve que subir num negócio desse, foi maior empenho. Eles tiraram o negócio lá de uma salinha para me ajudar a tirar os materiais lá de cima. Assim, não tava tão alto, não tava perto do teto. Ele tava Uhum. assim, tipo, a 1 metro da minha cabeça, sabe? Mas naquela época eu não alcançava, ninguém alcançava. E aí ficou uma situação muito engraçada, né? Mas assim, por sorte era um festival, mas eu fiquei bem envergonhado. Fiquei bem. Hoje, assim, eu conto rindo, né? Mas no dia eu queria chorar. Falei, ai, meu Deus. Imagina. Que a gente se cobra, né? Qualquer apresentação que a gente faz, a gente se Uhum. cobra, a gente quer ir bem. Porque tudo é um treino, né? Tudo é uma oportunidade que você tem de melhorar um pouquinho mais. E aí aconteceu isso, né? E aí eu acho assim que de engraçado foi isso, e de marcante, com certeza, para mim, foi a minha última competição, né? O meu último concurso. E foi justamente no concurso nacional, assim, que era um dos que eu mais amava, né? Que é o de Campo Grande. E aí, em 2008 eu fui para lá, né? Angustiado porque eu e mais 2 alunos da banda, nós íamos fazer vestibular no domingo, no mesmo final de semana do campeonato. E aí nós ficamos para definir, a gente vai ou a gente não vai. Como é que fala isso para um balizador que ama ir para um concurso, né? Para qualquer aluno que ama aquela viagem, que espera por ela Uhum. todo ano. E aí, né, muita conversa, vamos ver o que a gente faz e tal. Surgiu a ideia da gente ir para
para Campo Grande normalmente, né? E de ônibus com o grupo. E retornaram um dia antes de avião, né? Daí a comissão de pais conseguiu o dinheiro para comprar passagem e tal. E assim, era eu, né, o balizador, uma tubista e um trombonista. Então, assim, os dois eram peças muito importantes na banda marcial. E, por sorte, a banda marcial ia competir no sábado pela manhã, né? E aí a gente foi para lá e tal, daí a gente fez a competição. Nossa, eu juro para você, assim, que até o último momento eu tava pensando, ai, que vontade de chegar no maestro e falar, eu não quero ir embora, eu quero competir amanhã também, né? Porque no domingo era banda de percussão. E aí, tá, fomos apresentar e tal, e eu tava, assim, muito ansioso, né, com tudo aquilo. Eu achava, assim, que em 2008, igual a 2007, eu tava muito bem preparado para apresentar. Tinha ensaiado bastante a coreografia, eram duas músicas bem longas para dançar e tal. E aí, assim, Campo Grande sempre foi muito calor, né? Sempre foi. Meu uniforme era todo marrom, era uma malha muito quente. Aí entrei para apresentar, né? Assim, a plateia sempre me recebia muito bem, sempre recebia a banda muito bem. E aí, tá, fiz a primeira apresentação, né? A gente tinha tocado Alvamar e e o nosso mestre gostava de tocar no andamento mais rápido para matar mais ainda, né? E aí, assim, e lá era um baita de uma praça, era muito grande. E aí a gente, né, apresentei e tal, né? Gastei muita energia na primeira apresentação e aí não aguentei fazer a segunda. Comecei a fazer, a gente tocou Rock Medley, que era do filme do Rock, né? Rock Balboa. Uhum. E eu amava aquela música, também queria muito dançar, mas não aguentei. Eu comecei, parei no primeiro aparelho ali, fui. Quase não tinha sombra, mas por sorte tinha um poste no meio da praça. E aí saí. E assim, aquilo para mim ficou na minha cabeça eternamente, porque assim, eu não imaginava que eu não fosse voltar no ano seguinte. Então eu não estava preparado assim para essa vai ser a última apresentação. E aí acabou que foi minha última apresentação e encerrou dessa forma. Então acho que foi muito marcante, né? Então, assim, anos depois eu ainda ficava pensando, nossa, eu não Moendo. devia ter feito vestibular, eu não devia ter voltado, eu devia ter esperado e tal. Mas assim, hoje, né, mais maduro, eu entendo assim que tudo casa, né? Tudo Uhum. é o destino, né? Eu fiz o vestibular aquele ano, não passei, mas mesmo assim eu tive a experiência de fazer o vestibular. E aí no ano que vem eu já estava muito mais preparado, né? Já conhecia a prova e tudo mais. Mas isso ficou marcado assim como a apresentação que foi a última, né? Por sorte, como eu já tinha dançado a primeira peça e metade da segunda e já tinha feito a entrada, eu já tinha cumprido, né, praticamente 90% do que era o regulamento. E aquele ano eu ganhei o campeonato nacional mesmo sem estar lá para pegar Caramba. premiação, mesmo sem estar lá para terminar a apresentação. E aí foi muito legal, porque o pessoal ligou para mim, inclusive, estava dormindo na casa da minha outra colega que ia fazer o vestibular comigo, que era da banda também. E aí todo mundo gritando, é campeão, não sei o quê, né? Daí o maestro mandou avisar, olha, avisa para ele que ele ganhou, tal, o troféu tá aqui com a gente, pede para ele buscar tal dia e tal. E aquilo, assim, foi assim, maravilhoso. Ao mesmo tempo que foi assim, eu queria tanto ter terminado de apresentar, ter feito a saída certinho, bonitinho, e comemorar com a galera lá na hora do resultado. Mas aí, né, ficou a história aí. Passei mal, fui para um ambulatório, tomei soro, foi tudo assim muito. É o destino. Era o destino, era Uhum. para ter acontecido daquela forma. Essa questão de estrutura é tão complicada, né? Porque a gente vê até hoje que tem alguns campeonatos que não têm a estrutura das mais adequadas, se for pensar pelo lado anatômico, né? Essa questão de E, sombra, das pessoas passarem mal uhum, devido ao sol, né? Em banda uhum, marcial, a gente apresenta até 25 minutos dançando, então, como uhum. faltam a organização se colocar no lugar daquela pessoa que está ali com um uniforme às vezes pesado, né? Com um material mais grosso para dançar debaixo de um sol, ou Sim, com vento, né, que interfere na apresentação. É um questionamento meu até hoje, assim, que eu coloco agora, sabendo então dessa sua história, fica mais forte para mim, de o quanto isso frustra até hoje, né? Imagina para uma pessoa que era a última apresentação, então, se ter uma experiência dessas, de saber que você se preparou e mesmo assim não dá conta, porque você chega lá e é uma estrutura precária, né? É sim. complicado porque às vezes tem a justificativa de que, mas você ganhou o primeiro lugar.
para mim não é uma justificativa válida, porque se você não se sente bem na apresentação, você se frustra, não tem prêmio que pague isso, né? Então, eu saio extremamente chateada quando eu chego num campeonato e eu não consigo realizar os movimentos de pirueta, de deslize, porque o chão tá ruim. Eu vejo metade das pedras do meu uniforme que eu mesma tiro do meu bolso para pagar lá no chão. A questão da ginástica rítmica, eu queria saber como que foi a sua aproximação daí com a ginástica, né? Você já tinha essa paixão, como que você decidiu ir pro lado profissional da ginástica e como que tem sido até hoje a sua atuação nessa área? Uhum. Fui muito autodidata em todos os anos que eu fui balizador. Era assim, realmente questão de ver e chegar lá no meu barracão e tentar fazer, e nossa, conseguir. E colocar na coreografia e vai. E aquilo ali me ajudou muito com a base para a ginástica rítmica. E é uma coisa que me ajudou muito a conseguir, né, os meus estágios ali depois que eu entrei na faculdade, e aí consegui os meus outros trabalhos também. E aí, assim, eu passei a. Eu terminei a faculdade em 2013, fiz, né, a formatura em 2014, aí fiz estágio, né, com treinamento, fiz estágio com escolinhas também, né, porque a gente também tem que aprender um pouquinho da base. Uhum. E aí fui passando nas equipes, né, sempre com estágio, então, assim, sempre por volta de um ano, dois. E aí trabalhei também um tempo só com escolinha. E aí eu comecei mesmo com um trabalho próprio com equipe ali no Santa Mônica, né? Nos outros lugares que eu trabalhei, eu sempre estava como auxiliar ou só como estagiário, né? Ajudando aqui numa coisinha aqui e ali, mas eu realmente fui assumir um grupo meu ali no Santa Mônica. Então passei a desenvolver, a pensar, né? Quem vai para qual competição, quem vai fazer o quê, né? Vamos ter conjunto, não vamos, vai fazer só individual, que nível vai fazer, para que campeonato que vai. E aí eu fui desenvolvendo dessa forma. E em 2008, 2018 eu tive daí a oportunidade de fazer a pós. Eu já tinha tentado fazer em 2014, que era o primeiro ano de formado, né? Tinha tentado fazer, mas aí por questão financeira eu não consegui ir para Londrina. E aí, né, foi adiado o sonho. E aí eu consegui realmente realizar só em 2018, que eu estava um pouquinho mais tranquilo com as minhas questões, né, financeiras, tinha guardado um dinheirinho para ir para lá. Porque para ir para pós você tem que ficar 3 semanas no começo do ano e 3 semanas no meio do ano. Então não dá para ficar indo e voltando. Você tem que alugar um Uhum. lugar, tem que ficar, tem que bancar sua comida, né? Tem aula o dia inteiro, de segunda a sábado. E assim, foi uma experiência mágica. Mágica porque eu estava lá onde a seleção treinou, conheci todos os meus ídolos. Foi uma questão muito assim, de tipo, eu sonhei com isso e aí aos pouquinhos eu fui me inserindo, sabe? Tipo, fui Uhum. realmente agarrando as oportunidades com a ginástica. E aí, estamos aí, né? O nosso projeto lá tá bem bacana, as meninas têm se destacado aqui no estado. É muito legal ver que você conseguiu se aproximar desse sonho, estabelecendo essas metas, né? E alcançando realmente aquilo que você tanto queria. E aproveitando esse momento de inspiração, queria que, né, se você quiser, você deixasse algum recado para a galera que está aí nesse meio de bandas e fanfarras, para os balizes, para os balizadores que passam por essas mesmas dificuldades, passam por esses desafios, às vezes pensam em desistir. Qual que é o desafio, né? Qual que é o recado que você deixa para eles sobre isso? Uhum. A primeira coisa assim que eu queria dizer para todas as balizas e balizadores é que realmente não desistam, insistam no que vocês querem e o principal, aproveitem essa fase, independente do jeito como ela for, se ela for mais fácil, se ela for mais difícil, com certeza todos estão tirando alguma coisa, algum aprendizado de tudo isso, sabe? Algumas semanas atrás, tava pensando assim, nossa, a gente já passou tanto tempo, né, assim, que eu dancei pela última vez e tal, e assim, e foi um desligamento assim, tá, desligou, sabe, tirou da Hum. tomada. Acabou baliza, não dancei mais, não fiz mais nada na área, e aí eu tava pensando, nossa, eu queria voltar e aproveitar mais um pouquinho, né, só que a gente sabe que não tem como. Então, assim, o conselho que eu tenho para todas as balizas e balizadores é esse, assim, aproveita muito essa fase. Tudo que você puder aprender, tudo que você puder fazer de curso, tudo que você puder olhar na internet, tudo que você puder tentar, tudo, absolutamente tudo você vai utilizar na sua vida depois.
sabe? Técnicos que eu poderia dizer, eu quero indicar 3 livros, daí depois eu passo os nomes para você colocar lá na descrição do vídeo, se você quiser, tá? Eu vou indicar do mais antigo pro mais novo, deixa eu tentar aqui. Do mais antigo, o livro de treinamento aplicado à ginástica rítmica, da Bárbara Lafranc. Esse livro ele, assim, eu comprei ele e ele já é bem antigo, ele é de 2001, então, assim, já tem 19 anos, né? Tem bastante tempo. Mas ele é um livro, assim, que fala da questão do treinamento das coreografias dentro da ginástica rítmica. Ele fala de periodização, não é um negócio, assim, que Baliza usa, mas ele fala dessa questão, assim, de como que você faz para treinar elementos mais difíceis, né? Às vezes você tá ali no começo do ano e quer... esse ano eu quero inovar, esse ano eu quero lançar todos os aparelhos e quero lançar diferente. Ela explica um pouco dessa questão de como que você treina semana a semana cada elemento desse, para que você não se estresse, para que você não se frustre, né? Às vezes você fica ali, não consigo fazer, não consigo fazer. Então, assim, tem semanas-chave ali para você se cobrar um pouquinho mais, né? Que às vezes você tem que fazer os elementos certos, né? E só anotar esses elementos. Aí tem períodos em que você vai fazer só o elemento por fazer, né? Tentando acertar. Então ele é um livro bem bacana, vale a leitura, ele fala um pouquinho também da história da ginástica, fala de periodização, ele é bem bacana. Eu vou indicar também ginástica rítmica ensinando corda, arco e bola para quem quer ter para quem quer ter uma leitura sobre os aparelhos, né? Esses 3 aparelhos são perfeitos para você iniciar, principalmente corda, né? Porque você vai estar trabalhando os 2 lados do corpo, né? Direito e esquerdo. Ele vai te ajudar muito no manejo do aparelho massas depois, por causa da empunhadura. Então, assim, ele tem exercícios básicos, mas são exercícios básicos que você pode usar tranquilamente numa coreografia. Fica bem legal se você tiver a criatividade de usar ele de diferentes formas. Esse eu indico também. E esse daqui eu acho que é bem importante. Flexibilidade na ginástica rítmica. Tá? O conselho que eu dou aí para as balizadores que estão começando e que não tem professor, não tem professora, não fazem ginástica, não fazem balé, é assim, não se matem de fazer flexibilidade achando que ficar 5 minutos lá na abertura vai te dar alguma flexibilidade. Isso não vai acontecer. Tá? E eu aprendi muito com esse livro e também na pós, né? O máximo ali que você fica numa posição de flexibilidade é 1 minuto, não precisa mais do que isso. E aí você pode fazer mais de uma série, se você quiser. Eu quero fazer 5 minutos hoje. Então faça 5 séries de 1 minuto. Não precisa ficar 5 minutos, né? Assim, a chance de você se lesionar são muito grandes. Né? E isso é para abertura, né? Uma das principais coisas que eu trabalhava era abertura, porque coluna não tinha mesmo. Mas isso vale para coluna, vale para perna, vale para ombros, vale para pés, vale para tudo. Tá? Então, se vocês querem ganhar flexibilidade, não judiem do corpo de vocês, porque né, o nosso ambiente, a nossa estrutura de competir já tá fazendo isso por nós, né? E outra coisa assim que eu senti muita falta nas minhas apresentações era condicionamento físico. Então, assim, tem que ter, gente. Vocês têm que trabalhar muito a resistência cardio de vocês, a resistência aeróbia. Porque, assim, para quem dança aí músicas clássicas, eruditas, e enfim, que são músicas de 8, 9, 10 minutos, é muito cansativo dependendo do estilo que você dança, tá? Se você não para respirar, você vai ficar cansado, você vai gastar mais energia, você não vai conseguir terminar de fazer aquela apresentação tão bonita que você pensou. Então, busquem isso. Não vou dar dica, né? Procurem na internet exercícios. Não. O ideal é que vocês realmente procurem um profissional da área, né? Um professor de educação física ou alguém que possa aconselhar alguma coisa para vocês. Olha, a minha apresentação é 25 minutos. O que você acha que eu posso fazer para eu trabalhar acima desses 25 minutos? Né? A gente tem que pensar a resistência acima disso. Não só para aquele tempo que a gente está ali. Que tem que ter, né? A gente tem que conseguir terminar a primeira coreografia 1 minuto respira, já tem que começar outra, e ainda tem que ter gás para sair lindo e maravilhoso da apresentação, né? E isso eu senti muita falta na época que eu era balizador, porque eu não tinha essas referências, eu não sabia como fazer, né? E a gente ia para os concursos e a gente treina em lugar frio e daí vai apresentar num lugar quente, isso também muda muito o corpo, muda o seu sistema de energia, muda tudo. Então, assim, busquem isso, mas assim, de uma forma muito segura, tá? Não saiam por aí repetindo coisas da internet, né?
principalmente quando você está lidando com cardio, né, é muito perigoso, às vezes você tem alguma situação mais específica aí de saúde, assim, procurem sempre, né, contato médico, contato com um profissional de saúde ou com um profissional da dança também que pode ajudar, né, e trabalhem bastante essa resistência porque com certeza vai ajudar muito na apresentação, no desempenho de vocês, aonde quer que vocês estejam. Bom, então, com essas dicas valiosíssimas, nós encerramos aqui a entrevista com o Bruno. Quero mais uma vez agradecer ele por ter topado essa. Foi um bate-papo muito interessante, com certeza me fez rever e repensar muitas coisas, me motivar ainda mais a buscar evoluções, né, mostrando que algumas coisas ainda não mudaram. É isso aí, galera, sigam essas dicas super valiosas, realmente procurem, né, um auxílio seguro para ter essas evoluções, para não frustrar e não romper com as suas carreiras. Então é isso, muitíssimo obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Eu que agradeço, um beijão. Beijo.